Olá, boa noite. Tereza, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a medida provisória 1045 e sobre a medida provisória 1046. A 1046 traz medidas alternativas para a fase de pandemia e a 1045 institui um novo programa emergencial de manutenção de emprego e de renda. Vocês estão me ouvindo? Bom, então tá todo mundo me ouvindo, que bom. Esperar mais alguns minutinhos para as pessoas poderem entrar. Muitas dúvidas vão surgir com relação a essas medidas provisórias, como aconteceu no anterior. Portanto, hoje vamos falar dos principais pontos, das novidades, do que pode ser utilizado pelo empregador para tentar sobreviver nessa fase de pandemia. E as dúvidas vão surgindo, obviamente. E aí você segue o nosso canal. Quem tiver dúvida também pode depois enviar mensagem. Envie também o número do seu celular para que nós possamos convidá-los para os grupos de dúvidas. Nós temos alguns grupos de dúvidas, tanto para donos de bares e restaurantes quanto para contadores. E lá as dúvidas pontuais, caso a caso, das hipóteses que vão surgindo, vão ser solucionadas por mim e pela minha equipe. Também aproveita e segue lá o canal no YouTube. Tanto no canal do Instagram quanto no YouTube, vocês vão ficar informados em tempo integral sobre as mudanças. Melhor assim, né? Bom, então vamos lá. Eu vou começar a falar pela 1046, que ela é um pouco mais simples do que a 1045. Romana, Amanda. Então a 1046, gente, o que é a 1046? Tanto a 1046 quanto a 1045 foram publicadas no dia 27 de abril de 2021 e elas vão vigorar por 120 dias contados da publicação e que podem ser prorrogados futuramente por ato também do Executivo. Não podemos deixar de falar aqui da demora do governo federal em editar essa medida provisória. Já estamos aí no final de abril. Vem, né, como uma ajuda para as empresas e para os empregados, principalmente. Muitas pessoas foram dispensadas nessa pandemia. Estamos aí no Brasil atingindo um desemprego próximo aí de 14%, ou seja, são muitas pessoas. Então, se a pandemia não está matando, né, pela doença, ela também corremos risco aí dessas pessoas morrerem de fome, né? A fome está matando mais do que nunca. Então, a 1046, ela traz 8 pontos principais. Vocês vão me ver aqui a todo momento olhando minha cola, porque são muitas questões, muitos pontos, muitos detalhes, então não tem como saber de cor tudo isso. Então, a 1046 ela vai falar do teletrabalho na pandemia, traz a possibilidade de antecipação de férias individuais ou coletivas, o aproveitamento dos feriados, a instituição e a utilização de banco de horas, o diferimento do recolhimento do fundo de garantia dos meses de abril, maio, junho e julho, a suspensão dos procedimentos administrativos, né, de infrações decorrentes do recolhimento do fundo, suspensão de férias para trabalhadores da área de saúde e dos serviços essenciais e a suspensão da obrigatoriedade da realização dos exames periódicos, com exceção do demissional, no caso de trabalhadores em home office. Então eu vou começar aqui falando sobre o teletrabalho. A medida provisória 1046, as duas, né, elas flexibilizam algumas questões dos contratos de trabalho. O Henrique, o Vanessa. Então, o empregador pode instituir o teletrabalho a critério dele, tá?
Então ele pode comunicar ao empregado que a relação contratual vai se dar fora do estabelecimento da empresa, né? O que a gente conhece por teletrabalho ou por home office. Basta que o empregador manifeste a sua vontade e o empregado ele vai receber essa vontade com a qual ele deve concordar ou pedir demissão, né? É o que resta. O empregador tem 48 horas, deve, notificar o empregado com uma antecedência de 48 horas. E as questões relativas aos equipamentos, aos custos de infraestrutura, poderão ser negociados entre as partes por acordo individual. Tá? O segundo ponto da 1046 é a antecipação de férias individuais ou coletivas. Isso também já estava lá na medida provisória anterior. Determina que o pagamento, a comunicação tem que ser feita com pelo menos 48 horas de antecedência. Um período mínimo de gozo de 5 dias. Então, se você for antecipar férias individuais ou coletivas, ele deve usufruir de pelo menos 5 dias corridos. Tá? Pode antecipar o período aquisitivo. Isso também já estava lá na anterior. Então, se o empregado não completou ainda um ano, aquele período para gozar, aquisitivo para gozar de férias, você pode sim antecipar. Ah, tá bom, eu antecipei. Vamos imaginar que o empregado tenha 6 meses de contrato. Eu antecipei e concedi os 30 dias. Se eventualmente eu dispenso ele lá na frente, pode ser que ele não tenha direito a férias integrais. Então, esse valor que foi antecipado a título de férias, ele vai poder ser descontado das verbas decisórias, tá? O diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, nos meses de abril, maio, junho e julho, as empresas poderão não efetuar o recolhimento do fundo de garantia e elas vão fazer isso posteriormente a partir de setembro em 4 parcelas. Não vai ter incidência de multa e nem de juros. Aqui cabe aí uma exceção, que se o empregado for dispensado, aí a empresa vai ter que fazer o recolhimento a favor dele desses eventuais depósitos que estiverem em aberto, tá? Diferimento do recolhimento da FGTS, suspensão, de férias para quem é da área da saúde ou de serviços essenciais e a suspensão da obrigatoriedade dos exames médicos para quem está em home office. Então, essas são os principais pontos da MP 1046, que, como eu disse, foi publicada no dia 27 de abril e tem validade aí de 120 dias, podendo ser prorrogada no futuro. Então, a empresa pode instituir o teletrabalho, antecipar, ou conceder férias individuais ou coletivas, com regras alteradas da legislação comum. Tudo bom, Malu? E antecipar os feriados, Isso é muito bom. Antecipar os feriados, por quê? Você pode pegar um feriado lá da frente e concede como folga agora. Outro ponto importante da 1046 é o banco de horas. Então, o banco de horas pode ser implementado por acordo individual. As horas eventualmente trabalhadas, cria-se aqui o banco de horas positivo ou negativo, porque ela fala lá claramente que o banco de horas pode ser instituído a favor do empregador ou do empregado. E essas horas, vão poder ser compensadas em até 18 meses, contados do final dos 120 dias dessa medida provisória. Então, vou fazer uma conta aqui por cima. Maio, junho, julho, agosto. Então, esses 18 meses começam a contar depois de agosto aqui de 2021. Depois, aqui começa a vigorar o que a gente chama de banco de horas negativo, porque quando ela fala que esse banco de horas pode ser instituído a favor do empregado ou do empregador, significa que esse descanso concedido agora pode ser incluído em banco de horas e ele vai poder ser utilizado depois. Como? O empregado trabalhando 2 horas ou mais, no limite ali de 10 horas, ou aos finais de semana. De acordo com determinação em escala feita por quem, gente? Pelo empregador. Aí uma pergunta que sempre me fazem. Jane, uma pergunta que sempre me fazem. Posso descontar
horas. Vamos imaginar que você dispensou esse empregado, usou o banco de horas aqui na medida provisória, né, nessa fase da medida provisória, e o empregado ele deve horas para vocês. Vamos imaginar que ele deva 30 horas para vocês. Tem uma grande discussão se esse valor poderia ou não ser abatido na rescisão, mas grande parte da doutrina da jurisprudência entendem que não, que você deve, quando você dispensa o empregado, você deve pagar se ele tem horas que não foram usufruídas, você pagaria como horas extras, mas não deduzir horas desse banco de horas negativo que é admitido aí com a criação, né, com a edição da medida provisória. A Silvia, aí também, Júlia, Ieda, tem bastante gente que acompanha e participa lá do nosso grupo de dúvidas. E o interessante desse plantão de dúvidas é que a dúvida de alguém, né, às vezes a minha dúvida é a dúvida do outro. Então são muitos detalhes, cada caso é um caso. Infelizmente a gente tem essas peculiaridades. Então, se você não participa ainda dos nossos grupos de WhatsApp, nesses grupos são tiradas dúvidas, nesses plantões de dúvida, manda aqui o seu telefone por mensagem e nós vamos enviar o convite. Só diga, né, se você é contador ou empresário, para que a gente possa direcionar para o grupo correto. Quem quiser também um resumo dessas medidas provisórias ou do Plano São Paulo, envia o e-mail aqui para a gente por mensagem, que nós providenciaremos o envio do e-mail onde tem um resumo tanto da medida provisória 1045, quanto da 1046, quanto das convenções coletivas de bares e restaurantes e também do Plano São Paulo. Principalmente o Plano São Paulo. O Plano São Paulo é atualizado por nós a cada sexta-feira ou cada manifestação do governador. E também, gente, as dúvidas eu vou procurar responder ao final. Então, se você tem alguma dúvida, já pode escrevendo aí. Ah, Yasmin bem lembrou. E os modelos também de suspensão e redução. Como eu sei que grande parte das pessoas que estão aqui com a gente ao vivo ou das que vão assistir depois estão atreladas a bares e restaurantes, é importante a gente fazer a distinção que a empresa ela pode optar tanto por utilizar a medida provisória quanto por utilizar as medidas que estão lá previstas na convenção coletiva. Já recebi muitas perguntas sobre isso, sobre os prazos de estabilidade, eu vou falar lá atrás, mas quem utilizou a MP 927 lá de trás e a convenção coletiva está numa situação. A partir do momento que a empresa passa a usar a MP 1045, por exemplo, ela tem que somar aquela situação da anterior com a convenção com essa 1045. Isso vai pegar ali principalmente na questão da estabilidade. Mas a empresa ela pode optar por parar de usar a convenção e usar a MP ou só usar a MP. Então, abre-se aí um leque maior de opções para as empresas poderem manter postos de trabalho, ou seja, não dispensar os empregados até que tudo se restabeleça e as condições voltem ao normal. Então, a Yasmin lembrou aqui que nós também disponibilizamos nos grupos ou para quem quiser os modelos de suspensão, redução, férias, parcelamento, tanto das medidas provisórias quanto da convenção coletiva, tá bom? Ah, imagina. Bom, então vamos lá. O que a 1045 trouxe para nós? Ela trouxe a hipótese de redução ou a hipótese de suspensão dos contratos de trabalho, mediante o pagamento do benefício emergencial, tá? Então, ela institui esse programa para quê? Para tentar manter empregos. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a pandemia, mas ao invés de mandar meu empregado ou parte dos meus empregados embora, eu prefiro que suspenda o contrato ou reduza o contrato de trabalho e o governo aí dá esse suporte financeiro com dinheiro público, né? Com dinheiro nosso,
para que o emprego para que os empregos e as rendas dessas famílias sejam mantidas. Dona Inês, Miriam, bem-vindas. Então ela traz a hipótese da suspensão ou da redução do contrato mediante o pagamento pelo governo do benefício emergencial de manutenção de emprego da renda, o famoso BEM. E aí ela traz algumas regrinhas. Essa medida provisória também tem o prazo de 120 dias da data da publicação, que poderá, no final, ser prorrogado. E aqui o empresário ele tem que decidir se ele quer reduzir ou suspender agora, depois, daqui a um tempo, dentro desses 120 dias. Elaborar um documento, eu vou falar aqui quais são as hipóteses de acordo individual ou de acordo coletivo. Tem alguns limites com relação a isto. Ele comunica o empregado, a regra geral aqui, 2 dias de antecedência, se o contrato vai ser reduzido ou se o contrato vai ser suspenso. E ele também vai ter 10 dias do pacto para comunicar o governo, através da plataforma, porque eu já vi nos grupos, mas parece que já está funcionando. Então ele tem 10 dias para comunicar ao governo, para que o governo possa pagar, obviamente, senão ele não vai conseguir pagar. E também, dentro desses 10 dias, tem que encaminhar cópia desse acordo individual para o sindicato da categoria. Tá? No caso do Sintoresp, o e-mail é o mesmo e-mail que foi utilizado anteriormente. Essa é a informação que eu tenho hoje, tá? Então, você reduz ou suspende o contrato do seu empregado, ele vai receber do governo tudo ou uma parte, porque tem algumas hipóteses aqui, eu também vou dizer que a empresa vai pagar uma ajuda compensatória. O governo vai pagar quando? Ele paga a primeira parcela no prazo de 30 dias da celebração do acordo. Então, por isso que é importante que a contabilidade, que ela comunique dentro desses prazos, sob pena do governo não pagar e ela ficar responsável pelo pagamento na forma de salário durante esse período. Então, se você não comunicar dentro dos 10 dias do pacto, o que vai acontecer? Ele não vai receber, mas ele precisa receber de alguém. Ele precisa receber, então já que ele não conseguiu receber do governo, e você vai ter que pagar na forma de salário, ou você corrige, paga na forma de salário, e dali pra frente você pode comunicar corretamente, e a partir da comunicação segue a regra da concessão do benefício. Tiveram muitos empregados que na medida provisória lá na 927 não receberam o benefício. Ninguém entendia por quê. Porque ele tinha pedido o outro benefício. Como chamava o outro benefício? O Corona Voucher. Então, o sujeito se inscreveu no Corona Voucher e aí travou a informação lá e não recebeu muitas vezes nenhum nem o outro. Então, pela experiência aí, pelo que aconteceu, se na sua empresa tiver... Tati. Se na sua empresa tiver com esse problema, cheque se ele... Auxílio emergencial, boa, Yasmin. Se ele não recebeu, é porque alguma coisa deu errado. Então, vamos lá. No caso da redução, posso reduzir o salário do meu empregado em que percentual? Você pode reduzir o percentual, redução de salário e de jornada, tá, gente? 25%, 50% ou 70%. Você informa para o empregado com 2 dias de antecedência, tá? E informa o governo no prazo de 10 dias contados da data do pacto, tá? Pode ser feito por acordo individual ou acordo coletivo. Então, eu vou dizer aqui, se você fizer uma redução de 25% de salário e de jornada, tá? Pode ser feito por acordo individual ou por acordo coletivo, tá? Então, o empregado ele vai receber esses 25% de redução de salário de quem? Do governo, tá? Se você quiser fazer uma redução de 50% de salário e jornada, então você vai pagar 50%, o governo vai pagar os outros 50%. E posso fazer acordo individual em qual hipótese? Empregado que recebe salário menor do que R$ 3.300, ou que tenha diploma de nível superior e recebam mais do que 2.867, que hoje é o teto aí da Previdência.
Se você tiver um empregado que não se adapte nessa situação, e aqui tanto na redução de 50% quanto de 70%, aí você vai precisar fazer por acordo coletivo de trabalho. Então vamos lá, só recapitulando. Se você fizer a redução de 25%, você pode fazer com o seu empregado por acordo individual ou por acordo coletivo, com assistência da entidade sindical. Se você pretende reduzir o salário e a jornada do seu empregado em 50% ou 70%, você só pode fazer por acordo individual por empregados que recebam até R$ 3.300 ou que recebam mais do que R$ 12.867 e tenham nível superior completo. Tá? Caso contrário, vocês vão precisar fazer por acordo coletivo. Como faz isso? Conversa, né, na entidade sindical para ver qual é o modo, quais são as possibilidades de realizar acordo coletivo para esses trabalhadores. Vamos lá. Quando que restabelece? Os contratos são restabelecidos em 2 dias corridos quando cessa a redução. Tá? E quando que ela acaba também? Ela acaba. Vamos imaginar, você não é obrigado a reduzir 120 dias. Você pode reduzir. Como é que tem umas perguntas aparecendo aqui? Você pode reduzir o salário dos seus empregados de acordo com a 1045 por 30, 60, 90, 120. Então, se eu combinei com ele 60 dias de redução, quando esgotarem os 60 dias, ele volta a trabalhar. Ou eu posso antecipar. Quando dá 30 dias, eu vejo que o meu movimento aumentou, eu preciso daquele empregado, então eu digo, olha, sujeito, você não vai mais ficar reduzido 60 dias, a sua jornada vai voltar a 100% antes. Então ela acessa nessas duas situações. Outra hipótese é da suspensão do contrato de trabalho. Ela deve ser informada para o empregado com 2 dias de antecedência, ou pelo menos 2 dias de antecedência. Ela deve ser informada para o governo e para o sindicato com 10 dias da data do pacto. 10 dias da data do pacto. E aqui a gente tem duas hipóteses aqui de suspensão. Se a sua empresa teve um faturamento, uma receita bruta anual no ano de 2019, tá, gente? Não é 2020, de até 4.800.000, ela não fica obrigada a pagar ajuda compensatória. Então você comunica o governo a suspensão e o governo vai pagar o bem para ele. Qual é o valor do bem que ele vai receber? 100% do seguro-desemprego, tá? E aí tem uma peculiaridade, é a mesma lá da redução. Quem recebe até 3.300 ou tem nível superior e recebe mais do que 12, você pode fazer por acordo individual, salvo você tem que fazer por acordo coletivo, tá bom? A segunda hipótese aqui é a empresa que faturou no exercício de 2019 mais do que 4,8 milhões. Nesse caso, é feita a suspensão, o empregado vai receber o benefício emergencial correspondente a 70% do seguro-desemprego e a empresa vai pagar uma ajuda compensatória obrigatória de 30% do salário dele. Então, na suspensão, tem empresa que faturou no exercício de 2019 menos do que 4.800.000, ela não é obrigada a pagar ajuda compensatória. Já a empresa que recebe mais do que... Já a empresa que faturou mais do que 4.800.000 no exercício de 2019, ela deve pagar uma ajuda compensatória obrigatória de 30% do salário. E nesse caso, o empregado vai receber do bem, né, do benefício, aproximadamente 70% do valor do seguro-desemprego. Aqui na suspensão é a mesma hipótese. Quem recebe salário até 3.300 ou tem nível superior e recebe mais do que 12.867, pode ser feito por acordo individual. As demais hipóteses devem ser feitas por acordos coletivos.
aqui é uma situação que eu já vivi na prática de empresas que, mesmo com um empregado, olha que interessante, né, gente? A empresa suspendeu o empregado lá atrás pelo benefício emergencial lá da 927 só que ele continuou trabalhando, né? Então isso caracteriza crime e também as empresas e os empregados podem ser responsabilizados por devolver esse dinheiro ao erário, que é má utilização de dinheiro público. Só que o sujeito é muito engraçado, né? Porque ele recebeu o benefício, a empresa muitas vezes pagou o salário porque ele continuou trabalhando, ou porque ele foi fazer bicos, foi fazer extras, e aí o sujeito entra com ação trabalhista. Eles entram, acredita? E aí vai pedir vínculo de emprego, né, nesse período, só que ele estava recebendo a suspensão do contrato, né, mesmo trabalhando. Então a suspensão ela fica descaracterizada se o empregado, né, estiver trabalhando para a empresa, seja em casa ou seja na empresa, tá? O contrato de trabalho ele é restabelecido 2 dias corridos depois que encerra o período, né? E o período encerra ou porque foi o que você combinou com o seu empregado ou porque você antecipou e pediu para ele voltar. Olha, pela leitura da medida provisória, você não é obrigado a conceder os 120 dias de uma vez só. Você não é obrigado a só suspender ou só reduzir. Então, a pergunta da Malu aqui é perguntando se ela pode fazer 30 mais 30, se pode suspender, se pode depois reduzir. A medida provisória não traz óbice a estas questões. Ajuda compensatória. Então, a gente teve as hipóteses de redução, 25, 50 ou 70, e suspensão dos contratos de trabalho. A medida provisória também, ela vai tratar e ela fala sobre ajuda compensatória mensal, que ela pode ser obrigatória, como eu disse agora, no caso de suspensão das empresas que faturam mais do que 4,8 milhões, que é daqueles 30% do salário do empregado, tá? Ou ela pode ser facultativa, ela pode conceder, tá? Nessa hipótese, eu vou até ver o artigo aqui, gente, que é importante, ele fala claramente que essa ajuda compensatória, ela tem caráter totalmente indenizatório, olha lá. Artigo 9º, parágrafo 1º. Então, que ele pode ser definido em acordo coletivo ou individual e ele tem natureza indenizatório, não integra a base de cálculo para impostos, não integra, imposto de renda, não integra a base de cálculo para contribuição previdenciária e os tributos incidentes sobre a folha, não integra a base de cálculo para o FGTS, tá? E pode aqui ser considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, das empresas aí tributadas pelo lucro real. Portanto, essa ajuda compensatória tem o caráter indenizatório. E aqui cabe o entendimento de que não traz reflexos na hipótese de suspensão em férias 13º. E a gente volta naquela discussão que já existiu lá atrás, da 927, sobre isso. Então, voltando. Qual é a outra questão de extrema importância na medida provisória? É a garantia provisória no emprego. Então, o governo está dispondo de dinheiro público para manter a sobrevivência desses empregados, né, desses trabalhadores. Mas qual a contrapartida disso? O governo ajuda a empresa, ajuda o empregado ou ajuda a sociedade, mas a empresa garante a estabilidade, garante que não vai dispensar esse empregado por determinado período de tempo. Então, isso semelhante a 927, o empregado tem estabilidade pelo prazo acordado. Então, se você acordou com ele 90 dias, ele tem estabilidade desse período. Então, olha, Yasmin, seu contrato vai ficar suspenso por 90 dias. Então, eu comunico a Yasmin com 2 dias de antecedência, depois comunico o governo, comunico o sindicato da categoria e eu disse para ela que ela vai ficar com o contrato suspenso por 90 dias. Ela tem estabilidade nesses 90 dias. Quando ela retorna, ela tem
estabilidade igual período. E vejam que a medida provisória, ela traz a possibilidade de você reduzir ou suspender por 90 dias, por exemplo. Só que ela também permite que você fale, Yasmin, volta. Quando dá 30 dias, eu falei, Yasmin, volta, que aumentou o movimento, você precisa voltar a trabalhar. Só que a estabilidade não se limita ao tempo que ela ficou, que são os 30 dias. Ela é exatamente ao período acordado. Muito se discutiu sobre isso lá atrás, mas a medida provisória é extremamente clara. Então, se você... O que está no papel, o que está no acordo coletivo, o que está no individual, é o que gera a estabilidade e a garantia do empregado no emprego. Então, o tempo em que ele ficou, ou que foi combinado que ele ficaria, e mais quando ele volta, também por esse tempo acordado. Então, vamos imaginar, acordei com a Yasmin os 90 dias, ela ficou os 90 dias. Ela tem estabilidade quando ela retorna por mais 90 dias. Tá? Convoquei antes. Se eu convoquei a Yasmin para voltar antes, ela continua tendo a estabilidade dos 180 dias. Tá? Se não, se o governo, né, se o Estado, se o legislador quisesse, legislador não, né? Medida provisória. Legislador. Se ele quisesse dizer diferente, ele teria dito o período em que ele receber o benefício. E não é isso. Ele diz claramente que é o período acordado. Então, se você dispensa... Então, a estabilidade significa que você não pode dispensar o empregado naquele período, tá? E no período da estabilidade, existe, sim, os reflexos nas verbas rescisórias, tá? Tá bom, mas Juliana, não tenho condições, eu preciso mandar o empregado embora, mesmo ele tendo estabilidade. Então, a medida provisória traz a hipótese que se você dispensá-lo, tá, durante o período da estabilidade, você vai pagar, além das verbas rescisórias, uma indenização que varia de 50% a 100% do salário, tá, pelo período da estabilidade. Então, isso aí é muito claro. Outra questão aqui é a estabilidade da gestante. Então, a medida provisória já deixa claro que, sendo gestante, a estabilidade desta MP, tá? Ela vai começar a contar quando a empregada voltar da estabilidade. Que assim, hoje, posso reduzir ou suspender o contrato de uma grávida? Pode. Então, vamos imaginar que ela está de 7 meses e eu resolvo suspendê-la. Eu só poderia, obviamente, né, suspendê-la por 2 meses, porque a gravidez é de 9 meses. Vamos imaginar que ela, por alguma situação, essa criança nasce um pouco antes. Se essa criança nascer um pouco antes, a medida provisória, ela diz que com o nascimento da criança, né, com o fato gerador dessa situação, da gravidez, ela começa a receber o salário maternidade. Aí quando ela volta do salário maternidade, é que você computaria a estabilidade no emprego. A Regina tá aí? Deixa eu ver. Quer dizer, Regina não, Tereza. Tereza fez uma pergunta lá no grupo, mas como tava bem pertinho do horário da live, falei, vou responder lá. Gente, uma coisa é a estabilidade da 927, a estabilidade das convenções e a estabilidade dessa nova medida provisória. Então, a gente tem que tratar cada estabilidade de uma maneira. Eu vou falar especificamente aqui com relação a bares e restaurantes e hotéis, que é da onde surgiram essas perguntas. Então, primeiro eu vou falar com relação a essa categoria e depois eu falo das empresas de um modo geral. A última, tô falando agora Sintoresp, tá? O último termo aditivo, ele trouxe algumas limitações a essa estabilidade. Então, por exemplo, somada a estabilidade da MP, mais a estabilidade do terceiro termo aditivo, existia aí uma limitação de 180 dias de estabilidade. Então, se você somasse a estabilidade de quem você afastou lá no passado com a estabilidade das pessoas que foram afastadas por esse termo aditivo aqui, somadas essas duas estabilidades não poderiam ultrapassar 180 dias. Aí a pergunta que me fizeram, Juliana, os 180 dias inclui essa medida provisória? Não, gente, não inclui. Então resolve o que aconteceu lá, depois do que aconteceu lá, você vai somar a estabilidade
aqui também. Então, se você reduzir ou suspender o contrato de trabalho dos seus empregados com base nessa medida provisória, essa estabilidade vai ser tratada de forma diferente. Isso, gente, até que eventualmente surja uma nova norma coletiva. Então, eu tô falando hoje, dia 29 de abril. Então, trate a estabilidade lá atrás, e trate a estabilidade dessa MP 1045 aqui. Isso porque, Tereza, você pode, por exemplo, mesmo com a medida provisória, continuar aplicando a convenção coletiva, tá? Não, eu não quero continuar aplicando a convenção coletiva, eu quero aplicar a medida provisória. Então, você vai incidir na hipótese de estabilidade desta medida provisória. Então, se você esquece o que está lá, você vai ter que cumprir aquela estabilidade que ficou para lá, e agora você vai somar a essa estabilidade aqui da medida provisória, tá? Esse tempo de pandemia tá bem complexo mesmo. Você pega esses contratos de trabalho que foram alterados diversas vezes, com legislações que tiveram vigência em determinados períodos. Então, sim, bem... Cada caso tem que ser analisado de forma individual, principalmente por conta da contagem dessa estabilidade. Bom, então, pontos assim, os últimos pontos aqui. Você não pode esquecer de comunicar ao sindicato, tá, gente? Então, envie os e-mails desses acordos para o sindicato. Juliana, o empregado está em casa, não tenho como ele vir aqui. Você pode comunicá-lo de forma eletrônica. A medida provisória, ela fala que você pode comunicar de forma escrita ou eletrônica. Então, você pode, sim. Se você não tem os nossos modelos, manda o seu e-mail que nós vamos encaminhar. Você manda aquele documento por WhatsApp do seu empregado e pede para que ele diga de acordo, né? Para que ele ciente. De acordo não, né, gente? Ciente, porque a redução e a suspensão nesses casos é por ato e decisão do empregador. Muita gente teve que mandar embora, né? Não teve jeito. Precisou mandar alguns funcionários embora para que o negócio pudesse sobreviver. Então, imagina que você está com o empregado em curso do aviso prévio. E muitas dispensas foram feitas por conta da demora da edição dessa medida provisória. Então, Juliana, eu mandei um empregado embora, ele está no cumprimento do aviso. O que a medida provisória fala? Que, desde que o empregado aceite, né, ou seja, tem que ser de comum acordo, as partes podem optar pelo cancelamento do aviso prévio. Então, você cancela o aviso prévio e suspende ou reduz o contrato dele pela medida provisória. Bom, eu tenho, é o que a gente estava falando aqui, eu tenho estabilidade, eu tenho um empregado que tem estabilidade lá da MP 927, depois transformada na Lei 14.020, ou tenho também a estabilidade de alguma convenção coletiva. Então, se você agora começa a utilizar a 1045, você pega, vamos imaginar que já estivesse contando, tá? Essa estabilidade. Você pega essa estabilidade, segura ela, guarda, que ela só vai voltar a contar depois que ele volta do benefício. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo curto para ficar mais simples. Eu suspendi um empregado meu lá em 2020 por 30 dias. Tá? Eu peguei e suspendi pela convenção coletiva por alguns dias. Vamos imaginar que hoje esse meu empregado tenha 90 dias de estabilidade. Um exemplo. Só que eu quero agora, eu quero suspender ou reduzir pela medida provisória, o que eu faço? Se ele voltasse a trabalhar, os 90 dias começariam a contar, certo? Mas não, você vai pegar esses 90 dias, vai guardar numa caixinha. Ele vai ser afastado pela medida provisória 1045 por essa nova, vai receber o benefício emergencial. Quando ele voltar, você vai contar esses 90 dias, começam a contar esses 90 dias da estabilidade e quando acabarem os 90 dias da estabilidade, começam a contar a estabilidade da 10.045. Tá? A estabilidade não é devida se o empregado pedir demissão, óbvio, nas dispensas por justa causa. E aqui também
SMP 1045, ela fala na rescisão por mútuo acordo, que é aquele do 84, não vou lembrar de qual, da CLT, onde as partes decidem pela rescisão do contrato e o empregado recebe 20% do fundo e não usufrui do benefício do seguro-desemprego. Então, a estabilidade só é devida se o empregador fizer a dispensa sem justo motivo, tá? Ó, os autos de infração e as defesas, os recursos administrativos ficam suspensos pelo prazo de 180 dias. Aqui vai uma crítica, né? As empresas procurando sobreviver e alguns órgãos fiscalizadores pedindo milhares de documentos. Não faz sentido nenhum. O sujeito nem consegue pagar a contabilidade, como é que ele vai separar um monte de documento para entregar nos órgãos de fiscalização? Então, a medida provisória vem num bom momento com relação a isso. No caso da grávida, né, eu já falei que ela pode ser reduzida ou suspensa, desde que quando a criança nascer, ela passe a receber o salário maternidade e essa estabilidade dela vai contar só do retorno da estabilidade. E aí, se tem aquela estabilidade de convenção coletiva, soma a estabilidade da convenção coletiva com a estabilidade da medida provisória. As empresas, os empregados que estão naquele limite dos que recebam mais do que 3.300 ou não tenham nível superior e recebam mais do que 12.200, o que você faz com esse empregado, né? Você pode aí reduzir no limite de 25%, ou também tem a hipótese em que o empresário ele garanta a manutenção daquela renda do empregado, que é uma das hipóteses dos parágrafos da medida provisória. Marcelo também, Carlito. Gente, esses são os principais pontos da medida provisória 1045 e 1046. Boa noite. 1045 e 1046. Vão surgir muitas dúvidas, que é comum, bem comum. Eu mesma li um parágrafo aqui que eu acho que tá errada a redação quando faz referência a outro parágrafo, mas vem boa hora, melhor do que, vamos dizer que é melhor do que nada, é tardio, mas é melhor do que nada, e eu espero aí que preserve muitos postos de trabalho e muitas empresas, para que a gente possa não ultrapassar muito esse percentual de 14% de desemprego que vivemos hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Lembrando, gente, então o que pode fazer? Pode reduzir, suspender, reduzir 25%, 50% ou 70% de salário de jornada e suspender, tá? O empregado vai receber o benefício do governo, benefício emergencial. Tem que comunicar o empregado com 2 dias de antecedência, tem que comunicar o governo e os sindicatos com 10 dias do pacto, sob pena da empresa ser responsabilizada pelo pagamento na forma de salário para os seus empregados. E aqui é importante ressaltar que não pode receber benefício e continuar trabalhando, né? A medida provisória lá nos seus últimos parágrafos traz de forma bem clara quais vão ser as posturas do poder público com relação a quem está descumprindo a lei e recebendo dinheiro público. Já não é a primeira reclamação trabalhista que eu recebo nesse sentido. O sujeito estava suspenso, estava reduzido, mas estava trabalhando como se nada disso tivesse acontecido. Hoje em dia as informações são todas eletrônicas, principalmente por conta do e-social, e fica muito mais fácil visualizar, tanto para o juiz quanto para os órgãos públicos, visualizar essa situação. Teve até uma empresa grande que recentemente cruzou seu banco de empregados com quem recebeu o Corona Voucher e dispensou todos aqueles empregados que receberam benefício de forma indevida. Então as informações cruzam hoje
E para que esse dinheiro público seja feito um bom uso dele, todo mundo espera que as regras sejam seguidas. Segue a gente aqui no Instagram, no YouTube. Quem quiser participar do nosso grupo de dúvidas, nós temos um plantão de dúvidas para contadores e para empresários. Então, se você quiser participar desse plantão de dúvidas, que funciona, não vou dizer 24 horas por dia, mas grande parte dessas horas, onde são dirimidas as dúvidas de contadores. A gente tem um grupo só para contadores, que tem muito mais questões técnicas, às vezes de código, coisas de sistema também, e um grupo de donos de bares e restaurantes, onde além das dúvidas são trocados conhecimentos e dores, né, neste momento entre esses empresários. Então manda o seu WhatsApp aqui por mensagem para nós e a gente vai enviar o link para que você possa participar dos grupos do plantão de dúvidas. Nesses grupos, ou também quem quiser enviar por e-mail, nós podemos encaminhar os modelos de suspensão, de redução, os modelos de hipótese de antecipação de férias, de concessão de férias, de banco de horas, para que você possa ter esses documentos e assessorar, né, se você for o contador, ou se você for o empresário, poder utilizar na sua empresa. Assim como o resumo da medida provisória, o resumo do Plano São Paulo e o resumo da Convenção Coletiva de Bares e Restaurantes. Eu acho que o ponto relevante aqui é que o terceiro termo aditivo e os outros documentos, convenções coletivas, estão em vigor e podem ser utilizados. Como aconteceu da última vez, ano passado. Ano passado a gente teve momentos em que a convenção estava em vigor conjuntamente com a medida provisória. Então, se você quiser continuar utilizando as regras da convenção coletiva, podem utilizar. Na convenção coletiva, inclusive, se interessa, tem a possibilidade de parcelamento das férias. Bom, eu e minha equipe estamos à disposição de todos vocês. Espero ter ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer uma pergunta, eu ainda tenho alguns minutinhos. Já falei demais, né? Bom, eu acho que ninguém tem dúvida. Ou quem tiver, escreve por mensagem que a gente tira. Tá bom? Um abraço e até a próxima.